Boa noite a todos. Que Jesus abençoe mais essa reunião entre irmãos, encarnados, desencarnados. Nós pedimos as bênçãos do Mestre Jesus para compreender bem essas lições maravilhosas desse livro que nós estamos estudando. Pedimos que também ilumine a todos desse planeta Terra que passa por essa transição planetária, que possamos a todos ter boas ideias, boas determinações, para podermos viver em paz, em harmonia, irmanados, respeitando a todos, as diferentes religiões, diferentes personalidades, diferentes conhecimentos e culturas. Então, muito obrigado, Mestre Jesus, por vivermos aqui nesse planeta há tanto tempo. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 17, Sede perfeitos, e a lição é a virtude. A virtude. Muito bem. Bom, a gente está no terço final do livro, né? A gente vai terminar esse livro para, em seguida, a gente voltar com o estudo sistematizado da doutrina espírita. A gente deve terminar esse livro provavelmente na metade de fevereiro. E eu vou avisar lá no centro para o pessoal que a gente começa esse estudo com todo mundo na primeira semana de março, né? Provavelmente entre o final do livro e essa primeira semana a gente trabalhe com algum tema diferente, porque eu acho que a gente termina antes disso, mas tudo bem. Mas para a pessoa se programar e avisar, eu vou avisar o pessoal lá no centro para primeira semana de março a gente começa o estudo sistematizado da doutrina espírita. Beleza? Combinado? Beleza. Então vamos lá. Continuando hoje no capítulo 15. Não, 20. Que 15? 20. Capítulo 20. Vamos lá? Renascença do mundo. Movimentos regeneradores. Nos albores do século XV, quando a Idade Medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sobre o seu olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam no orbe para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Na Península Ibérica, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano em busca de terras desconhecidas. Numerosos precursores da reforma surgem por toda parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. Antigos mestres de Atenas reencarnam na Itália, espalhando nos departamentos de pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhes conferira. O comércio se desloca das águas estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Atlântico, procurando as estradas esquecidas para o Oriente.
Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas, definindo a posição dos vários países europeus e investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar, não sei por que subiu aqui, pode subir um pouquinho, consegue ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento. Então, a gente está aqui no século XV. Isso. No século XV. Século XV é 1400 e alguma. Não, é 1400 e alguma coisinha. Então, no final do século XV, a América é descoberta. Então, a gente vai falar, ó, a missão da América, o próximo item. No final do século XV, né, a América é descoberta. Mas para descobrir a América, você tem que começar a navegar. Quando a Europa começa a sair da Idade Média, ela tem que fazer as navegações. Então, primeira coisa, precisa ter os navios e o pessoal tem que saber navegar. Então, Jesus manda lá o Henrique de Sagres e cria, né, as escolas e criam para desenvolver as grandes navegações, para desenvolver os navios e os navegadores. No começo, como é mais simples, eles navegam só ali próximo da margem da Europa, ali no Mediterrâneo. Eles vão para a Índia via Mediterrâneo, atravessam o Estreito que não lembro o nome agora, mas o estreito que fica entre a África e a Ásia, e chega na Índia, rapidinho. Mas tá no planejamento de Jesus, né? O pessoal descobrir a América. Se o pessoal ficasse nessa ida e vinda via Mediterrâneo, a América ia ficar esquecida. Só que por alguns problemas que acontecem na Europa, esse estreito que vai dar a passagem para a Índia, ele é bloqueado. Ele é bloqueado e os portugueses, os espanhóis, que são os primeiros a fazer a navegação, eles procuram rotas alternativas. Então, por exemplo, eles vão, para chegar na Índia, eles fazem contorno, eles contornam a África como um todo. Faz um caminho bem diferente. Mas para acontecer isso, além dos navios, você tem que ter direção. Então, Jesus manda o pessoal lá da Índia, que já conhecia a bússola há mais tempo, chegar com esse conhecimento na Europa. O papel que no Oriente já existia também começa a ser produzido e ser mais divulgado e ser usado também na Europa. Então, tudo vai sendo encaminhado para que o pessoal comece a sair da Europa, faça outras navegações, descubram outras coisas e vai subir também a América logo em seguida. Mas ele manda para a Encarnação várias pessoas de grande cultura. Então, nessa época, na Itália, tem um florescimento muito grande das artes, né? De esculturas, né? De pinturas. Ele está falando que esse pessoal que reencarnou na Itália tinham já adquirido grande conhecimento anteriormente na Grécia. Então, a gente já discutiu aqui que a Grécia tinha uma grande cultura. E algumas pessoas lá do povo grego acabou reencarnando na Itália para desenvolver também outras culturas, né? E aí ele fala que a Inglaterra e a França têm missões. Então, Jesus vai
designando para cada povo, vai dividindo a responsabilidade para cada um dos povos. Então é tudo uma coisa organizada. Então não é por acaso que aconteceu dessa forma ou de outra. Tem toda uma orientação espiritual para que as coisas fluíssem, as coisas se desenvolvessem. É só por curiosidade, né? Quando começou a navegação, e o Lourenço estava falando que eles navegavam sempre junto às costas, né? E no, do outro lado. Foi daí que nasceu a palavra de bombordo e estibordo. Bombordo é aquele lado que você tem do lado da costa, né? E estibordo é o outro lado que não tem costa, né? Que era justamente. Então, para encontrar o Brasil, eles tiveram que pegar o estibordo ali e até encontrar o Brasil, né? Foi daí que nasceu essas palavras aí. Missão da América. O Cristo localiza, então, na América, as suas fecundas esperanças. O século XVI alvorece com a descoberta do novo continente, sem que os europeus, de modo geral, compreendessem na época a importância de semelhante acontecimento. As riquezas fabulosas da Índia deslumbram o espírito aventureiro daquele tempo e as testas coroadas do velho mundo não entenderam a significação moral do continente americano. Os operários de Jesus, porém, abstraídos da crítica ou do aplauso do mundo, cumprem os seus grandes deveres no âmbito das novas terras. Sob a determinação superior, organizam as linhas evolutivas das nacionalidades que aí teriam de florescer no porvir. Nesse campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade do futuro humano. E foi por isso que, laborando para os séculos por vindouros, definiram o papel de cada região no continente, localizando o cérebro da nova civilização no ponto onde hoje se alinham os Estados Unidos da América do Norte e o seu coração nas extensões da terra farta e acolhedora onde floresce o Brasil, na América do Sul. Os primeiros guardam os poderes materiais, os segundos detêm as primícias dos poderes espirituais destinadas à civilização planetária do futuro. Então, tem todo um destino, né? Tem todo um planejamento. Então, Jesus quer que que a população, né, descubra a América e tem toda uma função para a América. Então, a Europa tinha toda uma cultura, todo um modo de proceder. E nesse mundo novo, o planejamento de Jesus era melhorar toda a humanidade. Nessa época, né, o povo acreditava que a Terra era plana, né? Imagina isso, que absurdo. A Terra plana. Ninguém hoje acredita nisso, né? Então, que a Terra era plana. E você andava, 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 e no final tinha um abismo. Você andava, 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 e se você fosse até o final da Terra, você caía. E caía no abismo e fim de papo. Até que Cristóvão Colombo, né? Ele, olhando para o horizonte, ele percebeu que quando o navio começava a aparecer, a primeira parte que aparecia, se a Terra fosse plana, ele devia aparecer ele inteiro. Mas, como a Terra não é plana, ela aparecia, a primeira coisa, a pontinha do mastro lá em cima no alto. E aos poucos, o navio ia aparecendo de cima para baixo, até que você conseguia ver o navio inteiro. O navio muito longe, você via só uma pontinha, e assim vai. Ele falou, mas isso só pode acontecer se a Terra for redonda, né? Ele, o Cristóvão Colombo, teve essa intuição. Ele já devia saber isso no mundo espiritual, né? Porque se todo mundo acredita que a Terra é plana e ele vem com essa ideia diferente, é que já tinha isso já tinha esse conhecimento antes e a intuição dele veio, né?
Aí o que que ele fez? Ele navegou em direção ao oeste, ele em direção à América, não para descobrir uma terra nova. Ele queria chegar na Índia. Como o caminho da Índia estava bloqueado, e o caminho pela África era muito longo, e pa- passar na borda da África, né? Você está indo para o sul, você passa por final por baixo da África, né? Para do sul da África e volta. Aquilo lá, as águas eram muito turbulentas, era muito movimentada. Muitos navios afundavam quando tentava passar pelo fundo, contornar a África. Até que alguém conseguiu lá fazer esse contorno. Mas ele foi em direção à América, tentando achar as Índias, ir para a Índia. Tanto que quando ele chegou em terra firme, ele achou que estivesse chegando nas Índias mesmo. Mas aí vai, que começa a ver que é um novo continente, aí começa a ver esse movimento, principalmente Portugal, Espanha, depois a Inglaterra, em direção à América. O plano invisível e a colonização do Novo Mundo. Após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito no seio das lutas europeias, no intuito de criar no Novo Mundo um outro sentido de evolução. Seus colonizadores da região americana, nos primeiros tempos, eram os degredados ou os proscritos da sociedade europeia. Importa considerar que esses colonos não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente, na exclusiva observância do plano material. Do mundo invisível, igualmente, partiram caravanas inúmeras de almas de boa vontade, que encarnaram nas terras novas como filhos daqueles degredados, muitas vezes perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens. A esses espíritos mais ou menos adiantados, aliaram-se numerosas entidades da Europa, cansadas das lutas inglórias de hegemonia e de ambição, buscando a redenção do esforço construtivo de uma nova pátria em bases sólidas de fraternidade e amor, organizando-se desse modo entre os povos americanos sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Se reconhecermos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente, não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. As primeiras pessoas que vinham para a América, como está dizendo aí no texto, não eram as melhores pessoas. Portugal, por exemplo, mandava para cá os presidiários. Ele falou o seguinte: você está preso. Você quer continuar preso ou você quer ir para América? Não, pode me mandar para América. Eu vou ficar preso mesmo. Eu prefiro ficar livre num, num lugar que eu não conheço. Então, no Brasil, vieram muitas pessoas, né? Então, lá de Portugal, eles esvaziaram as prisões, mandaram aqui tudo para o Brasil. Na, na América do Norte, eles mandaram famílias. Mas que famílias eram essas? Famílias mais simples, famílias que não estavam passando. Se a família estava passando bem, rica e estava tranquila lá na Europa, por que que ele ia ir para um lugar desconhecido, que não tem estrutura, sem nada? Então, eram essas famílias que não tinha nada, estava desempregada e estava passando fome e mandaram para a América. Então, as primeiras pessoas que chegaram na América
não eram as pessoas, as melhores pessoas lá que estavam bem na Europa que vieram para cá. Mas ele está dizendo que os filhos dessas pessoas, os descendentes desses primeiros que vieram para a América, já são pessoas que foram programadas para transformar a América num país, num continente melhor. Então, Jesus tem toda uma programação, né? E acaba enviando para o Brasil, mesmo que através de futuras encarnações, pessoas para colonizar e já pensando na América como um todo no futuro. Apogeu da Renascença. Essa renascença iniciada do alto, clareou a terra em todas as direções. A invenção da imprensa facultava o mais alto progresso no mundo das ideias, criando as mais belas expressões de vida intelectual. A literatura apresenta uma vida nova e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Numerosos artífices da Grécia Antiga, reencarnados na Itália, deixam traços indeléveis da sua passagem nos mármores preciosos. Há mesmo em todos os departamentos das atividades artísticas um pronunciado sabor de vida grega, anterior às disciplinas austeras do catolicismo na Idade Medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosamente apenas quem não fosse parte integrante do quadro das autoridades eclesiásticas. Os grandes artistas, né, que reencarnaram aí, que fizeram obras magníficas, né? Se você pensar, por exemplo, você pegar um mármore e você vai esculpindo o mármore e você depois você tem lá aquela estátua perfeita, a pessoa tem que ser um gênio, né? Porque você não pode errar, né? Não, eu errei aqui, eu dei uma pancada a mais e arranquei um pedaço. Ah, cola lá o mármore e continua. Não. Você tinha que pegar aquele mármore, criar a imagem perfeita na cabeça e ter a proporção perfeita e vai lá e batendo aqui, batendo lá, tal, e ter tudo perfeitamente. Não tem como errar, né? Diferente se você vai fazer um texto, por exemplo, digitando, você vai lá, vai digitar, não, errei, não ficou bom. Volta, apaga e escreve de novo. Ou você faz uma coisa de madeira, não ficou bom, você pode dar uma coladinha, tal, e fazer uma massa, enfim, assim. No mármore não tem assim, né? Então você tem que ter, tem que ter uma inteligência espacial perfeita, né? Assim, visualizar e manipular tudo aquilo. Então, são grandes gênios para fazer todas essas obras. Então está dizendo que esses gênios já tinham reencarnado em outros lugares, por exemplo, em Atenas, na Grécia, que a Igreja Católica dificultou, né, esse crescimento, né, intelectual durante muitos, muitos e muitos anos, e agora ele retoma, né, sob a coordenação de Jesus. Renascença religiosa. A essas atividades reformadoras não poderia escapar a Igreja, desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma na Europa Central e nos Países Baixos. Por ocasião dos primeiros protestos contra o fausto desmedido dos príncipes da Igreja,
ocupava a cadeira pontifícia Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criara-se em 1518 o célebre Livro das Taxas de Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade agostiniano. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade, em face da preferência de Leão X, encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. A verdade, contudo, é que o humilde filho de Eisleben tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da Igreja. No capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária, os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso respondia com extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina. Mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Então, ele falou lá para cima, né, da criação da imprensa. Então, antes da criação da imprensa, a Bíblia era simplesmente copiada. Então, isso acontecia apenas dentro da igreja, dentro dos monastérios, que as pessoas estudavam, tinham condições, tinham papel, tinham alguma riqueza e conseguiam copiar os trechos do Evangelho. A partir da criação da imprensa, você consegue publicar jornais e mesmo a Bíblia. Então você consegue a produção dos livros. Agora, com os livros, não tem sentido você reduzir a Bíblia, a leitura da Bíblia, simplesmente dentro e pelos padres, pelos religiosos, dentro da Igreja Católica. Lutero, Calvino e os outros, né? Eles pregavam que a leitura da Bíblia devia ser para todos. Todo mundo devia ler a Bíblia, analisar a Bíblia e ter seus próprios pensamentos. E a Igreja Católica queria que está centralizada só a leitura pelos padres, pelos bispos, pelo pessoal dentro da. E nessa estrutura hierárquica da igreja, né, era totalmente contrária, né, à visão de Cristo, né? Em vez de ser uma igreja humilde, era uma igreja super rica. E para manter toda essa riqueza, eles queriam indulgências, queriam receber dinheiro. E uma forma de você receber, além das doações voluntárias, era você pagar para se eliminar dos pecados. Então, as pessoas mais ricas faziam os pecados, falavam, eu matei alguém. Beleza, você pagou, você matou? Deus te perdoa se você pagar tanto em dinheiro. Ah, eu fiz tal coisa, tal coisa. Então, eu tinha lá uma tabela que, de acordo com o seu pecado, você podia se livrar, podia ir para o céu, desde que você pagasse. Isso é um absurdo, né? Porque pessoas pobres iam para o inferno, porque não tinha, não tinha como pagar. Pessoas ricas iam direto para o céu. E o Papa, né, Leão X, essa pessoa que totalmente fora, né, das lições de Jesus.
Então, é enviado esses missionários para mudança, para reformar a igreja, reformar a religião, e a partir daí começa, né, a haver mudanças, né, começa a acontecer o protestantismo e assim outras religiões cristãs. A Companhia de Jesus. Companhia de Jesus. Uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos, que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos de artifício, inspiraram o cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola a fundação do jesuitismo, em 1534, colimando reprimir a liberdade das consciências. A Igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental, o Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos. Fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificam-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras do Santo Ofício por toda parte onde existissem cérebros que pensassem e corações que sentissem. Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Na Espanha, queimavam o infeliz na praça pública. Na França, tétrica noite causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura dos protestantes. Ou seja, tem os protestantes, né, que queriam mudanças, queriam coisas simples, como, por exemplo, a leitura da Bíblia e pensar, né, refletir. Mas as pessoas que estavam no poder, que estavam na igreja, detinham o poder, não queriam mudanças. Então, eles, ao invés de discutir, conversar, dialogar sobre as mudanças, eles queriam impor à força que não houvesse mudanças. Então, houve a Inquisição e realmente foi um período muito triste para a humanidade. Muitas pessoas foram queimadas, mortas, torturadas, simplesmente porque expressavam, né? Então, é, por exemplo, o pessoal lá da Campininha, lá, o Newton, o Celso, o Sidney, preparando aqueles remédios lá para curar as pessoas, ia ser queimado na fogueira, porque aqueles remédios não é bruxaria, né? Às vezes, simples pessoas que davam ervas para tratar as pessoas eram tratados como bruxos, como curandeiros, que eram contrários. Então, muita gente foi morta por tentar ajudar as pessoas, tentar auxiliar as pessoas, né, com a cultura que eles tinham, e foram mortas simplesmente porque a ignorância das pessoas eram assim. Infelizmente, isso aconteceu na Europa como um todo, nos países católicos. A ação do jesuitismo. A Companhia de Jesus, de nefasta memória, não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente os fins imorais a que se propunha. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Suas hordas de predomínio
de cupidez e de ambição não martirizaram apenas o mundo secular. Também os padres sinceros sofreram largamente sobre a sua preponderância nefasta. Tanto assim que, quando o Papa Clemente XIV tentou extingui-la em 1773, com o seu breve Dominus ac Redemptor, exclamava desolado: assino minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência. Com efeito, em setembro de 1774, o grande pontífice entregava de alma a Deus no meio dos mais horrorosos padecimentos, vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo. Infelizmente, né, as pessoas que não queriam mudanças faziam qualquer coisa, né, para não haver mudanças, né? Esse Papa que resolveu fazer uma, obedecer à consciência dele, né, e fazer uma coisa correta, ele não foi para a fogueira, porque ele era Papa, né? Não podia fazer inquisição com o Papa, né? Ia ficar mal para a própria igreja. Mas um veneno dá fim, né? E esse não foi o primeiro nem não foi o último Papa a ser morto. Inclusive outros bispos nem chegaram a ser Papa porque foram envenenados antes de assumirem o papado. Então, realmente é uma. Infelizmente, isso aconteceu em toda a história aí. Alguma pergunta até aqui sobre esse capítulo anterior? Bom, então, capítulo 21. Época de transição. As lutas da reforma. Debalde, a Dieta de Worms, em 1521, condenara Lutero como herege, levando-o a refugiar-se em Wartenburg, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. A Igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhe bens preciosos. Numerosos camponeses empolgados pelos direitos do pensamento livre iniciaram grande campanha contra a Igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do Evangelho. Em 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa, mas, depois da Concordata de Augsburg, instituiu-se um regime da mais larga tolerância recíproca. O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal dos seus pregadores ou das conveniências políticas do meio em que viviam. Na Alemanha, era o protestantismo, com os partidários dos princípios de Martinho Lutero. Na Suíça e na França, era o calvinismo. E na Escócia, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio por conveniência dos caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política e o gênio despótico de Catarina de Médicis, onde ordena a matança de São Bartolomeu
no intuito de eliminar Almirante Coligny. O movimento sinistro, cadê? Que durou 48 horas, começou a 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminados 3.000 pessoas. Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue. Mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera da sua liberdade relativa. Então, essas reformas na igreja acabam acontecendo em vários pontos da Europa. Então, cada um desses lugares tem pessoas que acabam influenciando e acabam dando tendências, né, para haver essas mudanças, né, que protestavam contra a forma como a igreja lidava com um monte de assuntos. Então, uma delas é a leitura, os pensamentos, os dogmas, e assim vai. Então, existem várias pessoas que acabam protestando. E as pessoas que estão no poder acabam querendo permanecer no poder e acabam reprimindo. Então, há esses movimentos e essas atitudes que geram violência, matando milhares de pessoas para tentar reprimir a mudança. As mudanças são sempre difíceis, né? Quando Jesus traz a boa nova, muita gente foi contra, né, a ideia da boa nova, das ideias de Jesus. E assim acontece com qualquer acontecimento, com qualquer notícia, coisas novas, o pessoal tem medo. Só que uma parte das pessoas entendem e vão abraçando. E começa a haver essas perseguições para essas pessoas que querem a reforma. Mas a perseguição matam pessoas, mas também chamam a atenção de outras, né? Chamam a atenção das outras para refletir sobre aquela reforma. Então, às vezes, a própria revolta, a própria agressão e essas perseguições ajudam a divulgar as novas ideias. Então, por que o pessoal está nisso? Por que que isso está acontecendo? A pessoa vai lá, se informa para entender. Ah, tá. Eu concordo com as reformas. E as coisas vão acelerando. Isso acontece o Jesus está sempre no, no controle para que as coisas andem da melhor maneira. Para que aconteça a reforma, já que a Igreja Católica está no comando há tantos séculos e está fazendo muitas bobagens. Mas às vezes o poder político está ligado ao poder religioso e dependendo do pensamento dessas pessoas, ainda acaba dificultando as mudanças. Mas Jesus vai mandando missionários em todos os lugares para tentar reformar o pensamento religioso. A Invencível Armada. As lutas na Europa, em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Como se não bastasse as guerras religiosas que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias. As lutas de Filipe II, sucessor de Carlos V,
prendiam-se, de algum modo, aos problemas da reforma protestante. Mas, acima de tudo, colocava ele a sua ambição e o seu despotismo. Animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos, encontrando a mais heróica resistência. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda parte, obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos de poder. Foi assim que, havendo organizado a Invencível Armada, no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões e 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra, sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora, de conformidade com as providências do plano invisível. Apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força de participarem da armada destruída e que foram lá recebidos generosamente encontrando uma nova pátria. Se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão, e ao mundo espiritual competia trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política. Então, se não tivesse sido feito nada, né, com toda essa grande armada de navios, canhões, pessoas, eles iam destruir a Inglaterra. Mas como isso não devia acontecer, e a Inglaterra não tinha condições de se defender, então o mundo espiritual interveio. Então, uma força da natureza destruiu a armada. A armada indestrutível foi vencida pela natureza. Então, as coisas acontecem, né, sob coordenação de Jesus e dos bons espíritos. Então, aí está uma intervenção direta numa obra aí desse líder, líder espanhol. Então, quem não confia no poder de Deus, ó, é uma forma de demonstrar. Guerras religiosas. A Europa, não obstante o amparo e a assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVIII, aliás, XVII, no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência. Quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdotes de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América, no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana, porque a quase totalidade da companhia, no velho mundo, mergulhou num oceano de tricas políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos. E foi com penosos esforços que os emissários do Alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália, Westfália, em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo. Então, aí está falando de outra intervenção direta, né, no mundo espiritual, né? Então, ele está dizendo, né? Então, por exemplo, o padre Anchieta era jesuíta, não é isso? Isso.
Então, ele está dizendo que os poucos jesuítas decentes é o que vieram para a América. Se eu não me engano, ele pertencia à Companhia de Jesus também. Ele e o Anchieta, né? Como denominação, né? Mas eles agiram de uma outra forma, né? Então, o Anchieta e outros, né, missionários aí desses os jesuítas, né? Uma parte boa é que vieram realmente aqui ajudar e tentar catequizar, tentar ensinar, né, o cristianismo para os índios, para as pessoas nativas aqui do Brasil e da América. Está dizendo que os jesuítas da Europa só faziam bobagens, né? E com a ajuda do mundo espiritual é que houve um pouco, né, esse tratado, né, para que respeitasse um pouco sobre as pessoas que se diziam protestantes, para dizer, ó, você tem o direito de ser católico, protestante, e você possa viver, para não haver essa perseguição direta de matar, de então, sobre orientação do alto, é que fizeram esse tratado, para que começasse a haver um pouco de tranquilidade, né, de paz entre os católicos e os protestantes. A França e a Inglaterra. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento de sua grande missão junto dos povos e sob a influência do plano invisível. Criavam-se os serviços benéficos da diplomacia. Nos bastidores da sua política administrativa, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sofrimento e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Ao seu lado, a Grã-Bretanha caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Extinta em 1603, a dinastia dos Tudores eleva-se ao trono o rei da Escócia. Jaime I, desejando reviver os princípios absolutistas e o descendentes de Stuarts, inaugurou um período de nefastas perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania. Rompendo com o parlamento e dissolvendo vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão, em defesa dos seus representantes, ensejando uma guerra civil que durou vários anos e só terminada com a ação de Cromwell, que, de acordo com o parlamento, estabelece a república da qual se torna o Lorde Protetor. Cromwell era um espírito valoroso, mas embriagado com o vinho sinistro do despotismo. Foi também um ditador vingativo, fanático e cruel. Depois da sua morte, em face da incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono com os Stuarts. O governo desses teria, porém, pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II, e no seu tradicional amor à liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder. O parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III, com a Revolução de 1688. A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as fórmulas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. Está dizendo, né, que você coloca todos os poderes na mão de uma pessoa só,
é muito arriscado, né? Porque a pessoa com todo o poder na mão, ele acaba querendo fazer qualquer bobagem. São raras as pessoas, né, que têm equilíbrio suficiente para administrar e comandar sem o poder subir a cabeça. Então aí tá relatando várias pessoas que tentaram pegar o poder e centralizar e os parlamentos, né, eram feitos, depois eram dissolvidos e vai e volta, até que a Inglaterra, né, nessa época, consegue criar um parlamento, aonde há uma representação, né, do povo em todo o poder. Então, lá tem os parlamentos, que são eleitos, as pessoas acabam elegendo os seus representantes, e a partir desse parlamento é que tem a pessoa que administra o país, né? Não porque ele nasceu descendente, mas porque as pessoas que vivem ali acham que aquela pessoa tem condições de representar e de administrar. Se essa pessoa não está fazendo um bom trabalho, ela pode sair e entrar uma outra pessoa para administrar. E esse parlamento, né, como é feito até hoje, né, na Inglaterra, é um regime parlamentarista. Tem lá o rei lá, a rainha, eu não sei o que lá, que fazem, ainda tem toda uma representação. Mas quem realmente manda de fato, né, é o primeiro-ministro que desse parlamento. E esse tipo de administração, né, que começa na Inglaterra, é exemplo para outras formas, né, para outros países, para que de uma certa condições de democracia. Então, a Inglaterra faz o seu papel para criar algo onde o povo, né, possa estar no poder, né, não centralizado numa pessoa só. Refúgio da América. Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, o plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações ao mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências e provocações expiatórias. Para o hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à organização do progresso futuro. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz, depois de muitas lutas no antigo continente. Exaustas de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes da paz e de fraternidade para o orbe inteiro. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus, em face das sucessivas inquietações europeias. No planeta, aqui na América, né? No Brasil, por exemplo, em particular, mas não é só no Brasil, na América como um todo, há uma mistura, né, de todos os povos do planeta. Então, a América acabou abraçando pessoas do mundo todo. E quando as pessoas vêm para a América, né, América como um todo, e acabam se convivendo, há uma fraternidade muito maior do que dos países oriundos.
Então, aqui, por exemplo, árabes e judeus convivem na boa, né? E assim são com outros povos, pessoas que se dão mal que não se dão bem em outros lugares. Aqui na América como um todo, é uma mistura gigante. A gente conhece aqui mais detalhadamente o Brasil, né? Que tem essa mistura. Mas a mesma coisa acontece no Canadá e acontece em outros países, né? Essa grande mistura, pessoas que vêm de lugares diferentes, acabam facilitando essa fraternidade. Além do que, na hora da gente reencarnar, a gente faz um planejamento, né? Então a gente planeja. Ah, eu vou reencarnar na Europa, vou reencarnar no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá. Eu faço todo o meu planejamento. E, de acordo com o que eu preciso crescer, evoluir, ou não devo enfrentar alguns tipos de problemas, eu venho reencarnar aqui. Então, por exemplo, eu sou muçulmano. Eu vou reencarnar ali no Oriente Médio, aonde está em guerra o tempo todo, ou reencarno no Brasil. Se eu reencarnar no Brasil, eu, como muçulmano, eu vou ter uma vida mais tranquila do que lá. Assim são com vários outros países, vários outros povos. Então, a vida aqui, não tendo essa guerra, o Brasil tem muitos problemas, como todos os lugares do planeta. Mas também tem muitas virtudes, né, dessa convivência, dessa fraternidade que o texto está dizendo. Os enciclopedistas. No século XVIII, iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras, mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos no mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Historiadores há que, numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam de vir a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a soldo de Catarina II, da Rússia, e dos príncipes da Prússia, contra a integridade na França. Mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. Então, é nessa época que acontece a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa acontece em 1789. E a partir desses pensadores, né, que trazem, né, traz esse pensamento, as pessoas, esses filósofos, que trazem pensamentos de liberdade. E a partir desses pensamentos de liberdade, as pessoas acabam mudando o pensamento e mudando mudando, né, como reagir. Então, a partir disso que acontece a Revolução Francesa, aonde o rei acaba sendo deposto. Então, a monarquia acaba com a Revolução Francesa, a partir desses pensamentos. A gente sabe pela história que nessa revolução também aconteceu coisas ruins, né?
muita gente foi decapitada. Mas esses pensadores não estavam pensando no corte das cabeças, estavam pensando nas mudanças, o bem, a liberdade para o povo. Então, e essa mudança, né, esses grandes pensadores, né, na França, que geram a Revolução Francesa, acabam influenciando o mundo todo. Tanto que a independência dos Estados Unidos acontece pouco tempo depois. Mas outros acontecimentos são em função desse grande número de pensadores que nasce na França e acaba esparramando para o mundo essa ideia de liberdade. Então, a Revolução, esses pensadores, teve uma importância fundamental na mudança do rumo da história de muitos países. Uhum. Não, já comecei a falar da Revolução Francesa. Ah, já, vida. Independência da América Americana. Então, vamos ler isso aí, então. A independência americana. As ideias nobilitantes dos autores da Enciclopédia das Novas Teorias Sociais haviam encontrado o mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade da pátria do parlamentarismo. O mundo invisível aproveita, desse modo, a grande oportunidade, deliberando executar nas terras novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. E enquanto a Inglaterra desrespeita para com para com as suas colônias o grande princípio por ela própria afirmado de que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado. Os americanos resolvem proclamar a sua independência política. Depois de alguns incidentes com a metrópole, celebram a sua emancipação em 4 de julho de 1776, organizando-se posteriormente a Constituição da Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do porvir. Então, a independência da América é poucos anos antes da Revolução Francesa, né? É muito próximo, mas é poucos anos antes. Mas o que influencia a Revolução Francesa, o que influencia a independência da América e muitos outros movimentos no mundo são essa reencarnação em massa desses grandes pensadores na França. Então, isso faz mudar o pensamento das pessoas. Isso acaba gerando essa mudança, né? Ou seja, de lá ele se esparrama pelo mundo. Agora, quiser um resumo sobre a filosofia desse pessoal, aí é só falar com a Andressa que ela faz um resumo para a gente. Como é que é? Liberdade. Qual que é o lema da Revolução Francesa? Eram três coisas, né? Liberdade, Liberdade. liberdade, igualdade, fraternidade. Tudo. Uma pergunta. é, a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França foi antes desse período? Durante? Depois? Que é quando veio a Joana d'Arc, né? Que ela ajudou a terminar a guerra, cessar Foi a antes. guerra. Foi antes, né? Muito antes. Vamos ver.
Ai, ai, guerra. Então, o Celso procura aí, vamos falar uma coisinha. Nas grandes, né? Nas grandes navegações, lá no final do século XV, né, 1400, o Brasil é descoberto em 1500, né? Hum. E toda essa programação. Quem já leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vê, né, todo o planejamento espiritual para a descoberta do Brasil. Aí, no começo do livro, né, o Humberto de Campos fala que Jesus chama, né, o espírito de Ismael e encarrega Ismael para ser o mentor, seu espírito, né, guardião aqui do Brasil. Então, a partir desse momento, mesmo para orientar a descoberta e orientar todo o Brasil, né, com todo o planejamento. Como estava falado no texto anterior lá, né, o Brasil é o coração da América, em termos de sentimento e tudo mais. Os Estados Unidos acaba tendo a parte mais material, a parte mais cerebral do continente. Mas o Brasil está mais na parte do sentimento, né? E a gente sente isso até hoje. Achou aí, Celso? Então, a origem da Guerra dos 100 Anos está na disputa pelo trono francês, que ficou vago logo após a morte de Carlos IV, em 1328. Ah, então é bem antes. Tá. Né? É toda Tá uma tudo bem. preparação mesmo, né? A gente Né? vê que a França precisou vir a Joana d'Arc para lá na frente, muito depois, ter a Revolução Francesa para trazer a lume o espiritismo, porque quando Kardec vem para a França, passou por tudo isso. A França era um país é, que era a figura central da cultura do mundo, e isso só aconteceria se realmente a França tivesse se tornado independente, se tudo isso, né? Encerrado uma guerra que durou muito tempo, a mentalidade do povo francês era o mais adequado para que trouxesse o lume do o espiritismo, porque não seria, seria muito complexo se fosse um outro país para trazer. Por exemplo, como seria a Inglaterra, é muito, na época não teria como ser na Inglaterra, porque é um povo muito fechado. Nas Américas, o Brasil deu a continuidade porque a gente é um país extremamente gregário, aberto ao mundo. Como diz no livro, é o coração do mundo, traz todos os povos para dentro da nossa cultura e dissemina a cultura por isso mesmo. Mas era o país ideal, né? A França para trazer o espiritismo. Então, Kardec, eu acho que não teria escolhido outro país, mas tudo tem uma sequência tão legalzinha e tão legal, A vinda desses grandes pensadores já é uma preparação para o espiritismo, né? tudo. E é o que dá para perceber, assim. Grandes pensadores trouxeram filosofia que trouxe pensamento crítico que levou à ruptura do governo totalitarista da França que desembocou em muita cultura e a era de luz, né, que é a era da cultura na França, que trouxe o espiritismo. É incrível, assim, a gente vê todo o encadeamento, mesmo que levasse muitos séculos para tanto. O que eu noto em toda essa leitura de estudo, né, é que a tomada de decisão do plano espiritual com Jesus e todo o séquito dele, né, de espíritos evoluídos, né, eles fazem, eles veem, por exemplo, há um desvio aqui da conduta, né? Programou isso, mas teve um desvio da conduta. Então eles programam
uma condição para recuperar isso, para alinhar de novo o povo para seguir no intuito de alcançar uma elevação espiritual. Mas gozado que toda a ação da espiritualidade, ela não é drástica. Eu Não digo é. assim, ela não faz aquilo para resolver de vez. Eu estou querendo, não sei se resolve de vez. Não é assim. Não, Ele dá uma chance de aqueles que ainda não aceitaram de voltar, né? Mas ele não cria uma guerra, né? Não é criar uma não. guerra, vou dar o extermínio desse negócio aqui. Não, não é assim, né? Então Jesus vai dando passo a passo, corrigindo, voltando, indo de novo. Por isso que ele tem uma atitude muito misericordiosa, né? E por isso que parece, nossa, mas o povo demora para mudar, né? O negócio é impressionante. Demora muito para mudar. Mas Mesmo revolução. né? Quer dizer, acho que na visão espiritual, não sei se o tempo não é igual ao nosso daqui, né? Também a gente tem que levar em consideração isso, né? É, Mas não é é. pouco a pouco. E outra coisa, ele não vai, o plano espiritual não dá mais do que aquilo que precisa aquilo, né? A dosagem é aquela, né? Sem grandes ofensas, sem nada. Não alcançou por mais um pouquinho, mais um pouquinho, vai um pouquinho. Até que a humanidade vai mudando, vai contornando e vai chegando onde ela chegou hoje, né? Não sei se vocês percebem isso Mesmo a Revolução Francesa, apesar de ter sido uma guerra complexa, houveram muitos mortos e tudo, poderia ter sido mais sutil do que foi, mas foi uma escolha livre-arbítrio total da população, porque poderia ter sido por outros meios, né? Não, mas Por o que eu exemplo, estou querendo dizer, André, desculpa, é que sim, no plano espiritual, eles não levavam em conta que isso aí ia gerar uma guerra para matar 3 mil. Isso não estava nos planos. não, não está. Aí ele só depois que teve essa guerra com tantas mortes, aí que fala, vamos fazer outra mudança, né? Agora, você falou um negócio legal, porque e os espíritos que morreram nisso daí, né? Defendendo uma liberdade, como é que eles foram aceitos no plano espiritual, né? Então, muitas vezes, nossa, será que Jesus né, prefere ter tanta morte assim? Eu acho que também não. Mas esses espíritos, eles foram muito bem recebidos aqui, creio, no A plano gente, espiritual. a gente tem um pouquinho da sua resposta quando o Divaldo falou em uma das palestras dele que ele estava lá, ele morreu em uma das pontes, caiu de uma das pontes enquanto lutava na França. Na Revolução Francesa, estava lá presente o Divaldo. Então, a gente sempre tem a oportunidade de fazer o bem. Ele fez o bem, escolheu trabalhar para o bem, entendeu que era o caminho certo e veio morar no Brasil. A tomada Tem de o decisão é sempre nossa, do povo, né? E este nossa. não conseguiu, né, escolher bem, vamos de novo, tomar mais uma providência para que aí, as providências, até que o povo, né, foi crescendo, né? Até que teve o espírito que evoluíram muito nisso aqui, voltaram para aí, estão ajudando na mudança, e assim vai, né? É. A escolha é sempre nossa. O tempo determinante é sempre nosso. O mundo espiritual, o plano espiritual, os bons espíritos não forçam ninguém a nada. A absolutamente nada. Você pode evoluir em 1000 anos ou em 100. Você pode evoluir em 1 bilhão de anos ou em, né? A determinação é sua, não é deles. Quem determina, até as pessoas que não conhecem muito sobre espiritismo, quando perguntam, dizem, mas a pessoa fica reencarnando, e para que reencarnar tanto? Eu dou risada, eu falo, você já pensou que tudo que a gente faz é consequência? E todas as escolhas, absolutamente todas as escolhas que a gente toma, determinam o tempo que a gente está por aqui. Então, É, é complexo. É complexo, é muita responsabilidade quando você se dá conta do tamanho do que é a vida, né? Em Então, síntese. então os bons espíritos não forçam nada.
mas Uhum. eles ajudam o tempo todo. Sim, Então, eles não estão forçando, mas eles estão orientando aqui, orientando lá, enviando missionários. Então, eles não é que eles largam e deixam a população, né, sem proteção e sem ajuda. Eles não estão forçando você a mudar de atitude, mas eles vão estar orientando e auxiliando sempre. É o que está acontecendo agora com a gente, né? A gente também está recebendo ajuda e orientação o tempo todo. Mas a gente é livre para escolher, seguir um caminho ou outro. sim. A escolha é sempre nossa. Sempre nós. Bom, quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Vai, vai, Sônia. Tá com a carinha de que tá doida pra fazer. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, por mais esta oportunidade que Ele nos dá de conhecer a nossa história. Digo nossa, porque estávamos lá, porque essa repetição de acontecimentos é dada por misericórdia, para que em nossa consciência, cada vez mais, a compreensão se faça e que a gente consiga entender o porquê de estarmos aqui, qual é o objetivo de estarmos aqui, e entender de uma vez por todas o quanto somos amados por Deus e por Jesus e como eles se empenham no nosso aprimoramento intelectual e espiritual, fazendo com que nós abrimos a nossa mente para entender cada vez mais o objetivo de tudo isso. Então a gente agradece, porque se não fosse assim, como a natureza não dá saltos, como ele respeita o tempo de cada um e como somos eternamente amados e protegidos, não estaríamos aqui para aprender tudo isso. E por isso agradecemos. Então dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja e graças a Deus. Boas evidências? Tem, apareceu aí, ô Lourenço, espíritos vestidos com roupas como fosse franceses, né? E espíritos como fosse roupas de português de Portugal. Então, cada um trouxe um livro grande e abriram, deixaram nas bancadas. Eles disseram que isso aí continua a nova história, né, daqui para frente. Então, vai ter outros livros, outras histórias, né, outros segmentos, né, do mesmo ritmo. E também via vários espíritos já colocando vibrações para misturar com as vibrações para a chegada do carnaval, para ficar assim, um divertimento sadio e nada de briga, nada de violência, né? Então eles misturaram a vibração espiritual já programando junto com a vibração dos vários lugares, né? E principalmente que é o Brasil, que é o único lugar que tem um carnaval aqui, bravo, forte, bem, tá, para ficar bem estável, para não acontecer nada de mal. Foi o que apareceu. Também. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, prof. Obrigado, Celso. Obrigado, Cadê Crença. Carol? Tchau, Carol.